Esse é mais um vídeo do projeto Bolsa de Energia, um P&D da ANEEL, parceria da EDP com o GESEL. Nós vamos falar sobre risco financeiro na comercialização de energia. Bom, o GESEL escreveu em 2008, 2009, um texto que foi publicado em 2010 que acabou ficando famoso. O texto chamava, está aqui, Risco Financeiro de um período seco prolongado para o setor elétrico brasileiro. Foi publicado em 2010 e nesse texto a gente percebeu no GESEL que tinha uma falha estrutural no modelo de comercialização de energia do Brasil, que quando acontecesse uma seca severa, os preços de curto prazo, os custos de curto prazo da energia dariam um salto e gerando custos que atribuídos a agentes que não depositam garantias para honrar esses custos. O modelo é bom, funciona muito bem, mas funciona bem com chuva. Quando você tem um período de seca, sobretudo se for muito longo, a tendência é a geração de passivos muito vultosos para alguns agentes e é duvidoso que eles vão ter capacidade financeira de honrar esses passivos. Infelizmente, poucos anos depois, o texto foi publicado em 2010, embora a gente não tenha, a gente achou que era uma coisa muito delicada, não divulgamos. Expusemos para todos os stakeholders na época do governo, do marco institucional do setor elétrico, mas não foi divulgado amplamente. Mas, infelizmente, em 2012, 2013, nós entramos num período seco prolongado e, sobretudo, a partir de 2013, 2014, aconteceu aquilo que a gente, infelizmente, tinha previsto, que é uma dificuldade do modelo de comercialização dar conta com fluxos financeiros de curto prazo, de grande magnitude, que aconteceram durante um período muito longo. E, durante esse período, o governo teve que fazer uma série de mudanças regulatórias em caráter de urgência para manter o sistema solvente, simplesmente. Pois bem, a base do problema, o problema tem várias fontes, mas a base do problema é o descasamento entre os contratos e o despacho. Os contratos no Brasil, eles são contratos financeiros e o operador do sistema despacha o sistema ignorando completamente os contratos. Então ele não sabe quanto os agentes têm de contratos, agentes sobretudo de geração, quanto a energia eles têm contratada, e ele despacha esses agentes para gerarem mais ou menos do que os seus contratos, independentemente de qualquer coisa. Ora, essa energia despachada, diferente da contratada, ela dá origem a diferenças no mecanismo de conciliação de diferenças, que no Brasil se chama mercado de curto prazo da CCE. Quando os preços sobem muito, o volume financeiro que o mercado de curto prazo movimenta é extremamente elevado. Esse problema ele é exacerbado pelo fato do Brasil, nos últimos 10 anos, um pouco mais, ter contratado e terem entrado em operação uma série de usinas com garantia física baixa, usinas térmicas com garantia baixa. São essencialmente usinas a óleo, mas algumas a gás também, que têm uma potência muito grande, mas só podem comercializar uma quantidade relativamente pequena de energia nos seus contratos. Então, por exemplo, você tem uma térmica que tem uma garantia física, por hipótese, de 500 mega, ela só pode comercializar 250, por hipótese. Na hora que ela for despachada, ela vai despachar os 500. E esses 250 excedentes à garantia física vão ser contabilizados no mercado de curto prazo da CCE a um PLD elevado, porque essas usinas só geram quando você tem uma situação hidrológica desfavorável, e alguém vai ter que pagar essa conta, alguém que não depositou garantias no longo prazo para pagar essa conta, e aí você tem um problema. Na verdade, numa seca prolongada, o mercado de curto prazo da CCE, o mecanismo de conciliação de diferenças brasileiro, ele acaba sendo uma coisa gigante. Ele, durante a crise hidrológica, ele chegou a gerar uma energia, um volume financeiro comparável ao valor dos contratos todos de longo prazo do sistema, mesmo girando apenas cerca de 15% de toda a energia no mercado de curto prazo. Como o preço era muito elevado, e muito elevado por muito tempo, aquilo ali gera muito
volume de liquidações financeiras que acabaram não se materializando. Você teve um questionamento das regras de comercialização. Pois bem, aqui a gente vai explicar como é que funciona esse mecanismo de uma forma gráfica. Aqui tem um gráfico de duas colunas. Do lado esquerdo, a gente tem a garantia física das usinas, com a proporção que elas tinham no PMO de 2008, que foi o que foi utilizado para o texto que a gente está comentando. Então você tem na base a garantia física das térmicas inflexíveis, que são nuclear, cogeração, basicamente, algumas inflexibilidades, em amarelo. Em azul você tem a garantia física das hidroelétricas. E em vermelho, marrom avermelhado, você tem a garantia física das térmicas flexíveis. Do lado direito, você tem a geração, que nessa hipótese aqui, nesse slide, a gente está mostrando a geração num período com muita chuva. Num período com muita chuva, você não precisa de nenhuma termoelétrica operando, ou termoelétrica flexível operando. Você vai ter na base as usinas inflexíveis, térmicas, essas sempre geram, não depende da hidrologia, e você vai ter todo o resto da energia gerada pelas hidrelétricas. O que vai acontecer? Você vai ter uma oferta de energia hídrica maior do que a garantia física e os geradores térmicos compram essa energia para fechar os seus balanços. Eles vão ter medição zero de energia e, no entanto, eles venderam energia, eles compram essa energia barata para honrar os seus contratos. Bom, o que acontece se você tem uma situação de uma seca aguda? Do lado esquerdo, continua a mesma coisa, a garantia física é a mesma. Mas do lado direito, você tem na base as usinas térmicas inflexíveis, nuclear e cogeração basicamente, só que agora as hidroelétricas geram muito abaixo da sua garantia física e as térmicas geram acima. As térmicas, como a gente já falou, muitas delas têm garantia física muito menor do que a potência. Quando elas são chamadas a operar, elas são chamadas a operar a potência total. O que acontece? As hidroelétricas não geram o suficiente para honrar os seus contratos, as termoelétricas geram um excedente e esse excedente ele tem que ser comprado caso as hidrelétricas estejam 100% contratadas pelas hidrelétricas. Só que agora vai ser um preço muito elevado. As hidrelétricas vão ter que comprar essa energia, que aí você parece que é pouco, isso aí deve dar alguma coisa como um pouco mais de 10% do total, mas vai ser um preço muito alto, o que, se for por muito tempo, vai gerar um problema financeiro para as hidrelétricas. As hidrelétricas, muitas delas têm dívidas contraídas para construir os empreendimentos. Então elas não têm capacidade financeira de honrar com risco financeiro de grande magnitude. Bom, esse terceiro slide ele mostra uma estratégia de defesa possível das hidrelétricas. Do lado esquerdo a gente tem de novo a garantia física, só que agora a gente está supondo que as hidrelétricas, cientes de que tem um risco de uma crise hidrológica, vão deixar uma parte da sua garantia física descontratada. É aquele azul claro. Para evitar ficar expostos aos preços de curto prazo, eles podem simplesmente não comprometer uma parte da energia com contratos de longo prazo. Essa energia ficando descontratada e pelo menos não é obrigado a comprar numa situação de hidrologia crítica toda a energia para honrar os seus contratos a um preço muito elevado. Ele se defende, evidentemente, o hidrelétrico se defende, mas se os hidrelétricos não vendem em contratos longos, quem vai ficar exposto vai ser o consumidor, que não vai encontrar contrato longo para comprar e vai acabar tendo que comprar um contrato muito curto a um preço comparável ao PLD. Então o risco, nesse caso, o hidrelétrico acaba passando, se ele for prudente, acaba passando para o consumidor, né, o que não era o desenho do modelo originalmente. Pois bem, a gente tem outras fontes de risco que não as próprias hidrelétricas. As hidrelétricas de garantia física baixa, sobretudo, é um risco antigo, conhecido e meio estrutural. Se nós tivéssemos contratado outro tipo de termoelétricas, mais de base, o problema não teria se manifestado em toda essa magnitude. Mas outras coisas aconteceram nos últimos anos que geraram mais risco no sistema. Por exemplo, a energia de reserva. A energia de reserva é contratada pelo sistema como um reforço de geração descontratado. Ou seja, aquela energia ela é necessariamente liquidada no mercado de curto prazo da CCE. O que no momento
de crise, alguém vai ter que comprar aquela energia, alguém que pode ser um gerador ou pode ser um consumidor, não dá para saber de antemão, porque depende de como o sistema estiver contratado, mas alguém vai ter que comprar aquela energia, não o PLD no momento. E o PLD do momento, numa seca prolongada, vai ser muito elevado, então vai ter um impacto financeiro forte para alguém, né? Por outro lado, a importação de energia funciona da mesma maneira. Se o governo resolve importar energia da Argentina ou do Uruguai em alguma circunstância, isso desloca a geração hidroelétrica e isso gera pagamentos necessariamente no mercado de curto prazo da CCE, que algum agente vai ter que honrar com isso, seja um agente hídrico, seja um consumidor descontratado. Por outro lado, se o consumo baixa, acontece a mesma coisa. Agora, 2018, nós temos, nos últimos anos, uma recessão severa que baixou o consumo. Baixando o consumo, naturalmente não tem como as hidrelétricas gerarem a sua... Hoje em dia, eu acho que nem com CMO igual a zero, ou seja, com zero de térmicas, elas conseguem gerar toda a energia que comercializaram, muitas delas. Então, isso também gera risco, baixo consumo, assim como os preços horários são um risco que antes não estava, né? Você tem uma mudanças em critérios de despacho. Então, a gente tem um funcionamento do mercado de curto prazo que é extremamente arriscado. Durante a crise hidrológica dos últimos anos, uma série de agentes que se viu com passivos multimilionários, bilionários, em custos de curto prazo, com a comercialização do mercado de curto prazo brasileiro, esses agentes entraram na justiça, recorreram à justiça para tentar questionar as regras de comercialização e, com isso, suspender a exigibilidade dos débitos que eram contabilizados contra eles na CCE. Diversas classes de agentes tomaram medidas dessa natureza, alguns com mais sucesso e mais impacto e outros menos. Mas o fato é que, de uma forma geral, os hidroelétricos conseguiram limitar na justiça a execução dos seus débitos na CCE, o que gerou uma inadimplência monstruosa na CCE, que eventualmente acabou paralisando o mercado em 2015 e obrigando o governo a promover uma repactuação do risco hidrológico, transferindo para o consumidor o risco que antes era dos geradores mediante desconto e retroativamente. Então, essa foi uma medida que foi feita para combater uma judicialização extrema do sistema. Bom, isso acontece num sistema, num desenho de mercado de energia, na CCE, onde as garantias exigidas dos agentes são extremamente frágeis. E isso exacerbou, no fundo, fragilizou a posição do governo, por um lado, obrigando o governo, na verdade, a mudar as regras, a regulação da comercialização de energia para permitir que o sistema continuasse solvente. E, por outro lado, é uma fragilidade estrutural do sistema. Você tem aqui um sistema de garantias muito diferente das bolsas de commodities normais. Nas bolsas de commodities, quando você abre uma posição, por exemplo, uma posição vendida, quando você vende uma commodity, você tem que sempre apresentar antes garantias para depois abrir a posição. No mercado de energia brasileiro, os agentes podem facilmente ocupar uma situação que é impensável num mercado estruturado, uma bolsa de commodities normais, que é operar descoberto. Vende uma coisa que não tem, porque a garantia só vai ser exigida caso você não tenha, né? E isso gera uma fragilidade muito grande. Então, por exemplo, uma usina hidrelétrica ou termoelétrica, tanto faz, ela firma um contrato de longo prazo para vender uma energia que ela não tem, que ela espera gerar. Se ela não gerar, ela vai ter um problema. E nesse momento serão exigidas garantias. O que aconteceu na crise hidrológica foi exatamente isso. Muitos passivos muito grandes, sem garantias constituídas previamente à contratação. Na verdade, o desenho do mercado ele é tão arriscado que sequer seria concebível você depositar garantias no volume dos contratos de muito longo prazo que são firmados no Brasil. Então, o desenho mesmo do modelo comercial, ele é inadequado para um sistema de garantias fortes. Mas o fato é que a gente tem hoje em dia uma fragilidade financeira muito grande na CCE. Bom, as conclusões. Quer dizer, esse é um tema que já foi estudado e que acabou virando
página de jornal, né? Você tem a crise do GSF, né? A inadimplência na CCE, você tem uma série de problemas da comercialização de energia que foram antecipados de uma certa maneira por um texto do GESEL publicado em 2010, fruto de uma pesquisa de 2008 e 2009, que mostrou que tem uma falha estrutural do modelo, que sempre que você tiver uma seca prolongada, o mercado de curto prazo da CCE vai gerar um volume muito elevado de dinheiro com base num sistema de pagamentos e garantias muito frágeis, o que tende a dar problemas. Bom, no site projetobolsadeenergia.com.br você vai poder ver uma série de vídeos, de videoconferências gravadas, de apresentações sobre temas ligados à comercialização de energia, à regulação financeira, à regulação elétrica, que fazem parte do contexto do projeto.